O som da máquina de costura de Severina Aguimar de Ataíde, carinhosamente chamada de Dona Nininha, sempre foi constante, como o ritmo das mãos que, com precisão e paciência, transformavam simples pedaços de tecido em roupas e sonhos. Ela chegou ao bairro de Ouro Preto, em Olinda, Pernambuco, nos anos 80, quando as ruas ainda eram de barro e estreitas. Ela fundou um espaço que viria a ser muito mais que um simples local de aprendizado. Com suas oficinas de costura, o que ela oferecia era a chance de outras mulheres se reinventarem, de encontrarem não apenas uma habilidade, mas também alívio para o peso do dia a dia. Mas o tempo, implacável, trouxe um desafio a mais para a Dona Nininha: a alergia aos tecidos. Era uma limitação inesperada, mas que não a fez desistir. Foi assim que, em 1991, ela consolidou o que já estava se tornando algo muito maior: o Clube de Mães Nossa Senhora do Carmo. O foco era dar apoio às mães da comunidade, oferecendo um espaço seguro para que pudessem cuidar de seus filhos e desenvolver suas habilidades. Em 2004, o projeto da creche, que Dona Nininha idealizou com tanto carinho, se concretizou. E, no ano seguinte, em 2005, o som dos tambores passou a fazer parte dessa história. O grupo de percussão Batucando e Reciclando surgiu, dando aos jovens da comunidade uma voz própria, uma forma de expressão para suas emoções e suas lutas. O centro estava não só crescendo fisicamente, mas se fortalecendo espiritualmente, abraçando a resistência e a luta por uma vida melhor. Como a poesia de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que inspirou a escolha do nome Centro Cultural e Social Severinos em 2005. Mas a vida é passageira, e Dona Nininha, com toda a sua energia e determinação, não pôde ficar para sempre. Sua partida deixou um vazio no centro, um silêncio que se espalhou suavemente pelos corredores. Seu legado estava impregnado em cada parede, em cada canto, como uma força silenciosa que ainda guia os passos de todos que ali chegam. E, embora ela não esteja mais entre nós, o Centro Cultural e Social Severinos continua vivo. Hoje, ele permanece um espaço de acolhimento, de aprendizado, de resistência, carregando a força da luta de Dona Nininha em cada ação, em cada nova história que se escreve. Opa, nem me apresentei. Eu sou Amanda Stabile, jornalista e repórter do Nós Mulheres da Periferia. E esse é mais um episódio do PSIR, podcast sobre periferias, solução, inovação e reconstrução. Uma iniciativa da Stanford Social Innovation Review Brasil, a CIR Brasil, e da iniciativa PIPA, com apoio do Instituto Beja. E eu não tô sozinha para narrar esse episódio. E aí, pessoal, eu sou Murilo Aguiar, produtor cultural e gestor de projetos na produtora Nedu Bahia, além de articulador dos movimentos hip hop em Senhor do Bonfim e Juazeiro, na Bahia. Me formei em licenciatura em teatro pela Universidade Estadual da Bahia e atualmente sou mestrando em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Minha missão é conectar pessoas, impulsionar coletivos e levar para os espaços de discussão a realidade das periferias e das iniciativas culturais que transformam seus territórios. No meu dia a dia, concilio pesquisa, produção cultural, articulação comunitária e educação, sempre buscando fortalecer quem está na base e criar pontes para o acesso a recursos e oportunidades. Essa série especial fala sobre os desafios que coletivos periféricos no Brasil enfrentam para acessar recursos financeiros. É o que mostra a pesquisa Periferias e Filantropia, que mapeou mais de 1.000 iniciativas pelo Brasil e revelou as principais barreiras nesse processo. E, Murilo, você fez parte desse levantamento realizado pela iniciativa PIPA
em parceria com o Instituto NU, né? Sim, exatamente. Em 2022, tive a oportunidade de atuar como pesquisador nesse levantamento representando o estado da Bahia, no Nordeste do Brasil, região que a gente vai abordar nesse episódio. Conta pra gente, como foi a experiência de mapear esses coletivos e o que mais te marcou? Foi uma experiência desafiadora e, ao mesmo tempo, muito enriquecedora. Como único pesquisador responsável por coletar dados em toda a Bahia, precisei me dedicar muito, especialmente para alcançar territórios onde a conectividade com a internet era inexistente. Nessas situações, fiz visitas presenciais, conhecendo alguns quilombos, zonas rurais, com histórias marcantes de superação. O que mais me impactou foi ver a dedicação incansável de muitas lideranças, em sua maioria mulheres negras, mesmo sem recursos financeiros ou apoio, conseguem transformar vidas em suas comunidades. E o acolhimento caloroso dessas lideranças e a força com que mantêm seus projetos vivos, mesmo diante das dificuldades, foi algo que me marcou profundamente. Foi gratificante ter a chance de conectar pessoas e coletivos e possibilidade de crescimento, mesmo em cenários desafiadores. Essa experiência me trouxe aprendizados valiosos, diálogos muito enriquecedores e a chance de compreender realidades que muitas vezes não recebem a atenção que merecem. Isso reforçou minha responsabilidade em dar visibilidade a esses coletivos e destacar a importância de investimentos que podem fortalecer o impacto positivo nos seus territórios onde atuam. Caraca, Murilo, essa experiência parece mesmo ter sido transformadora. E, falando nisso, o trabalho da Meire Silva no Centro Cultural e Social Severinos, que apresentamos no começo do episódio, tem tudo a ver com o que você falou. Assim como as mulheres que você encontrou na Bahia, ela também enfrenta desafios diários em Pernambuco para manter a cultura e a educação vivas, mesmo com poucos recursos. Mas, como no caso de tantos coletivos periféricos, o que se destaca é a força de transformação que esses espaços geram. Se liga nessa história incrível que mostra como a visibilidade e o apoio são essenciais para que as iniciativas se fortaleçam e impactem ainda mais vidas. Meu nome é Meire. Hoje eu sou a administradora do Centro Cultural e Social Severinos. Sou advogada, mas eu sempre me identifiquei nessa luta dos direitos sociais, principalmente nos direitos sociais da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Hoje eu também participo da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB Pernambuco e eu sempre busquei defender a questão de inclusão em todos os aspectos sociais ao cidadão. O Centro Cultural e Social Severinos, como apresentamos no começo do episódio, foi fundado por Severina Aguimar de Ataíde, carinhosamente chamada de Dona Nininha. Além de referenciar Severina, o nome também foi escolhido em homenagem ao poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, simbolizando a luta dos nordestinos por uma vida melhor. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas 6 Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo vento crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta.
E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Após o falecimento de Dona Nininha, há cerca de um ano, Meire assumiu a missão de preservar sua memória e dar continuidade ao trabalho que transformou a comunidade de Ouro Preto, em Olinda. À frente das iniciativas do centro, ela se empenha em manter o impacto e a relevância desse legado na cidade. O bairro surgiu como parte da expansão urbana que transformou a cidade entre as décadas de 1950 e 1970. Nesse período, foram implantados novos conjuntos habitacionais, financiados pelo Banco Nacional de Habitação, o BNH, e outros órgãos, com o objetivo de abrigar populações de baixa renda e estimular o desenvolvimento regional. O conjunto habitacional de Ouro Preto, que foi construído pela Coab no início dos anos 70, ele foi um conjunto que surgiu numa terra que se chamava Fazenda Ouro Preto. Essas terras vazias foram aos poucos sendo ocupadas por conjuntos habitacionais. Vila Popular, Coab RO, Jardim Brasil, a Ouro Preto, Tabajara. Foi uma das últimas que foram implantadas ainda na década de 70. Isso fez também com que a população de Olinda se expandisse muito. Olinda, que tinha 50 mil habitantes no censo de 1950, passou no censo de 70 230 mil, por conta da implantação dos conjuntos habitacionais. E Ouro Preto, diferente de Rio Doce, ele é muito acidentado, né? E aí as casas começaram a ser construídas aos poucos, por quadras, desde a entrada até se aprofundar mais dentro do bairro. Esse é o historiador André Pina, explicando um pouco sobre a história do bairro em uma reportagem da Globo Nordeste. Originalmente, Ouro Preto ocupava áreas desabitadas ou provenientes de antigas zonas rurais. Com o tempo, o bairro passou por diversas mudanças, incluindo a pavimentação de ruas, o surgimento de comércios locais e a construção de escolas e postos de saúde. Esses avanços contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, embora desafios relacionados à infraestrutura ainda persistam. Em março de 2025, o Centro Cultural e Social Severinos completou 33 anos de existência. É uma instituição que, no olhar da presidente fundadora, ela sempre buscou a inclusão e também para que a mãe, a mulher, ela tivesse um espaço para cuidar do seu filho e ela fosse buscar o trabalho. A instituição, há 33 anos atrás, ela já tinha essa visão do olhar do cuidado da criança, da mãe e da família. Hoje a instituição ela tem uma enorme relevância aqui na área de Ouro Preto, principalmente onde fica a sua sede principal, porque essa instituição, através das ações dela, da pré-escola, onde hoje atende as crianças de 2 a 4 anos, ela tem um projeto de danças culturais, como pastoril, caboclinho, frevo, maracatu, ciranda. É uma instituição que também busca a inclusão daquele jovem que não tem a oportunidade de se preparar através de cursos, através de profissionalização, para que ele entre no mercado de trabalho. O centro também se destaca por seus projetos voltados para a terceira idade em Olinda, onde a população idosa tem crescido significativamente. A instituição promove cursos de artesanato, realizados 2 vezes por semana. Essas atividades proporcionam momentos de lazer, acolhimento e a oportunidade de manter os idosos ativos por meio da produção de artesanatos. Além disso, oferece programas de danças culturais, como o Pastoril da Tia Nininha. Hoje, a organização realiza 96 atendimentos diários, mas ao longo de toda a trajetória, mais de 28 mil pessoas já foram atendidas.
Hoje aqui em Ouro Preto nós não temos uma praça em que possa ser oferecida uma atividade física para a comunidade da terceira idade. Mas o Centro Cultural e Social Severinos, ele tem um espaço onde a gente pode promover essas atividades, essas pessoas que precisam sempre estar ativa para a saúde, para o seu bem-estar. A instituição atua com o objetivo de educar, informar e incentivar, especialmente os jovens da comunidade. Por meio de suas ações, busca motivá-los a não desistirem dos estudos e a se dedicarem à formação superior. Nós buscamos parceria para colocar cursos de língua estrangeira para que esse jovem possa entrar na competição do mercado de trabalho de uma forma mais qualificada. Buscamos, através dos projetos, principalmente com os projetos de educação, para incentivar esse jovem a ele se ver no mercado de trabalho de uma forma grandiosa, porque aquele jovem que não tem oportunidade, aquele jovem que ele não tem uma biblioteca no bairro, que ele não tem uma facilidade com acesso à internet para que ele possa participar de concursos ou até mesmo dos Enems que tem anualmente, fica complicado para esse jovem competir junto a uma sociedade que tem mais recursos. Então, a gente busca, através dos projetos, para que a gente possa educar e ajudar esse jovem a ir para a concorrência do mercado de trabalho de uma forma mais competitiva. Não é sempre fácil, porque é para buscar esses parceiros, principalmente dentro do município de Olinda, onde o sistema público ele não abre muito essas oportunidades para que instituições desenvolvam esse trabalho com a comunidade, é difícil. Mas dentro do pouco que a instituição tem, a gente consegue atingir um número que a gente busca, dentro dos poucos recursos que a gente tem, levar essa mão amiga a esse jovem e mostrar para ele um outro caminho. Uma das principais ações promovidas pelo Centro Cultural e Social Severinos ocorre nos encontros realizados aos sábados com os jovens, com foco na educação sexual, especialmente na prevenção da gravidez na adolescência. Outras ações incluem palestras sobre violência doméstica, alcoolismo e, principalmente, o combate às drogas. Segundo Meire, a população de Ouro Preto ainda se encontra em um processo de reconhecimento de sua identidade. Por isso, é essencial criar constantemente iniciativas que promovam o diálogo, apresentando caminhos como o da educação, do emprego e da qualificação profissional. Além das dificuldades para conseguir parcerias para colocar esses projetos de pé, como a Meire comentou, isso também impacta as contratações do Instituto. Hoje o Centro Cultural e Social Severino é composto por 6 membros. E, infelizmente, diante da dificuldade que a instituição tem em contratar devido à falta de parceria junto ao poder público, e também até mesmo a dificuldade de parceiros privados. Então, hoje, a instituição ela busca trazer realmente voluntariado, porque para contratação formalmente, realmente a instituição, devido à escassez financeira, ela realmente há essa ausência nessas contratações. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o trabalho incrível de Meire. Mas antes, bora dar uma olhada em alguns dados que ajudam a entender melhor as histórias que ela compartilhou com a gente. São dados da pesquisa Periferias e Filantropia. Assim como o Centro Cultural e Social Severinos, 90% das organizações periféricas enfrentam dificuldades para acessar financiamento. Mesmo com poucos recursos, o impacto positivo é evidente.
91% dessas iniciativas acreditam contribuir diretamente para a economia local. Nos Centros Severinos, isso acontece por meio de projetos culturais, cursos profissionalizantes e atividades para crianças, jovens e idosos. A falta de infraestrutura pública também aparece com força na pesquisa. A Meire falou sobre a ausência de espaços de lazer e bibliotecas no bairro, e essa realidade se repete em muitas comunidades periféricas. Sem esses recursos, as iniciativas comunitárias acabam assumindo um papel essencial na oferta de acesso à cultura, educação e apoio social. E quando a gente olha para quem lidera essas transformações, os números impressionam. 68% das lideranças são mulheres. A Meire é um exemplo dessa força, mantendo vivo o legado da Dona Nininha e fortalecendo sua comunidade com determinação e cuidado. A juventude também tem presença marcante nesse cenário. Cerca de 20,6% das pessoas que atuam nos projetos têm entre 16 e 25 anos, mostrando o engajamento jovem em iniciativas comunitárias. Nos Centros Severinos, a Meire destacou a importância de ações voltadas para essa faixa etária, como cursos profissionalizantes, atividades culturais e palestras sobre prevenção da gravidez na adolescência e combate às drogas. A pesquisa reforça essa urgência, revelando que muitas iniciativas têm como foco principal a educação e a criação de oportunidades para jovens que enfrentam dificuldades para acessar o mercado de trabalho e a educação superior. E é assim, com projetos que acolhem, capacitam e transformam vidas, que iniciativas como o Centro Cultural e Social Severinos fazem toda a diferença. Já falamos das dificuldades para acessar financiamentos públicos e privados, que muitas vezes se torna um caminho cheio de entraves e pouca orientação. Mas documentações exigentes, processos demorados e a falta de canais diretos para dialogar com o poder público dificultam ainda mais a busca por apoio. Porque hoje nós temos diversas instituições sérias dentro da nossa cidade ou dentro mesmo do nosso país, mas a gente não consegue o apoio para que a gente possa melhorar ou ampliar o atendimento à nossa população, porque a burocracia é tão grande que a gente não consegue chegar a quem poderia nos orientar. Então, realmente, as instituições que prestam serviços de grande relevância, mas não têm a orientação e nem a fonte de acesso a esse financiamento, fica muito complicado, porque a nossa luta é constante, sem nenhum apoio público, você imagina, sem informação. Eu acredito que as coisas desburocratizassem. É a questão daquele cadastro, é a questão de cada estado, de cada município ter um setor eficiente para conversar diretamente com as instituições. Se mesmo enfrentando tanta burocracia, o centro já transforma tantas vidas e oferece suporte essencial à comunidade, é impossível não imaginar o quanto esse impacto poderia ser ampliado com o incentivo necessário. O potencial está ali. Falta apenas o reconhecimento e os recursos para que ele alcance ainda mais pessoas. O Centro Cultural e Social Severino, ele é a luz no fim do túnel para pessoas que não têm oportunidades. A partir do momento em que você traz cursos, palestra, profissionais que venham falar para essas pessoas de esperança, de oportunidade e que tem pessoas cuidando para que elas tenham uma outra oportunidade ou talvez tenham a oportunidade de outro futuro do qual hoje elas vivem, você vê a vontade tanto dos jovens como das idosas e das próprias famílias. Então, eu acredito que a valorização de todo o nosso trabalho é quando a gente olha para as pessoas e vê. Tem pessoas que chegam muitas vezes dentro da instituição e não tem nem o que comer em casa. Além disso, a localização da comunidade impõe desafios adicionais. Muitas pessoas vivem em uma área que, geograficamente,
não é monitorada, e algumas sequer possuem suas residências reconhecidas pelo sistema público. Nesse contexto, o centro atua como uma referência essencial, ajudando a validar os endereços dessas pessoas no bairro de Ouro Preto. Então, tem uma história que me marcou muito, que é um adolescente que ele está há muito tempo aqui na Creche Severinos, e por eu ser advogada, e a gente começar a falar, ele chegou para mim e disse: Meire, eu também quero ser advogada. Eu quero lutar pelos direitos das pessoas. Então, eu acho que quando a gente dá oportunidade, a gente também oferece sonhos. Mas esse sonho, ele tem que ser construído de esperança, de vontade de realizações. Porque muitas vezes esse jovem ele quer oportunidade. E nós aqui do Centro Cultural e Social Severinos, a gente busca dar o que a gente tem, que é aquela vontade de lutar para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, principalmente desses cidadãos aqui do bairro de Ouro Preto, que ainda sofrem muito pela negligência do olhar do poder público. E parar de sonhar não é uma opção para aqueles que trabalham na organização. A Meire compartilhou alguns dos projetos que estão no horizonte. Hoje, a gente tem um grande objetivo de levar esse projeto para o município, para que seja criada aqui dentro da nossa ONG uma UPA de atendimento emergencial, que nossa comunidade sofre muito, porque tem um espaço para isso. Criar uma biblioteca pública com direito para essas pessoas ter direito ao acesso à internet, a estudar, para que esse jovem aqui dentro da nossa comunidade ele tenha o direito de competir junto ao mercado de trabalho, concorrer a concursos públicos. Outro objetivo é criar um espaço de atividade física, principalmente em defesa pessoal para a mulher, para que a gente possa combater esse mal do século, que é a violência contra a mulher. Ampliar o nosso atendimento à creche, à criança, principalmente com essa escassez da garantia da criança, da primeira infância, porque a pré-escola ela é a porta da transformação de quem essa criança vai ser amanhã. Então, nós buscamos parceiro todos os dias para garantir a instituição aberta, para que a gente possa continuar o trabalho da Dona Nininha e buscar aumentar nossas ações, nossos projetos, para que a instituição possa atingir o maior número de pessoas possível. Olá, eu sou Carolina Martinez, diretora-geral da Stanford Social Innovation Review Brasil, publicação referência mundial em inovação social e que tem como objetivo promover, informar e inspirar o campo. Em parceria com a Iniciativa Pipa, idealizamos este podcast para ampliar o debate e dar voz a lideranças que estão realizando mudanças significativas, mesmo com pouco ou nenhum acesso a recursos. O que ouvimos nesse episódio é mais do que uma história de resistência. É um retrato das contradições que atravessam o trabalho de coletivos e organizações sociais nas periferias de todo o Brasil. Por um lado, temos instituições como o Centro Cultural e Social Severinos, que se tornam referência comunitária, oferecendo educação, cultura e cuidado onde o Estado não chega. Por outro, enfrenta uma rotina de escassez crônica, falta de reconhecimento institucional e burocracias que afastam em vez de aproximar o apoio. Essas organizações atuam em contextos marcados pela desigualdade, mas também por um profundo conhecimento do território e uma capacidade de mobilização que nenhuma política pública isolada conseguiria reproduzir. Ainda assim, muitas vezes não são vistas como agentes legítimos de transformação. Faltam políticas específicas, financiamento de base e estruturas que reconheçam sua autonomia e saberes locais. O caso do Centro Severinos também nos lembra que a sustentabilidade dessas iniciativas
depende da valorização de lideranças comunitárias, muitas vezes mulheres negras, que sustentam redes de cuidado e transformação há décadas. A continuidade do trabalho de Dona Nininha, agora liderado por Meire, é uma prova de que o impacto gerado nessas comunidades não pode ser medido apenas por indicadores formais, mas pela potência de construir futuros onde antes só havia abandono. A pergunta que fica é: o que ainda nos impede de canalizar recursos, atenção e confiança para quem está todos os dias reinventando o Brasil a partir das margens? Agradeço mais uma vez à Iniciativa Pipa pela parceria, ao Instituto Beja pelo apoio na realização dessa temporada e ao nós, Mulheres da Periferia, pela produção. Se você chegou até aqui, além de ouvinte, seja um disseminador dessas vozes e iniciativas. Vamos juntos? Esse foi mais um episódio do PSIR, podcast sobre periferias, solução, inovação e reconstrução. Essa conversa mostrou como os coletivos periféricos transformam suas comunidades com criatividade e resiliência, mesmo enfrentando desafios estruturais e financeiros. A força dessas iniciativas está no compromisso com a cultura, a educação e o bem-estar social, como vimos no trabalho do Centro Cultural e Social Severinos. Histórias como essa ilustram a importância de se criar espaços que acolham e empoderem as pessoas, construindo oportunidades que refletem as necessidades reais de quem vive ali. Nossa, demais! Muito obrigada a quem nos escutou até aqui e muito obrigada a você, Murilo, por ter aceitado narrar esse episódio com a gente e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer fazer parte desse episódio com vocês e compartilhar um pouco da minha visão sobre o tema. Acredito que, ao dividir nossas experiências, conseguimos fortalecer nossa rede e abrir caminhos para mais pessoas se conectarem com esse propósito. Até a próxima, pessoal. Seguimos juntos, hein? E para quem quiser saber mais sobre a pesquisa Periferias e Filantropia, o link está aqui na descrição. Você também pode seguir a Iniciativa Pipa e a CIR Brasil nas redes sociais, @Iniciativa Pipa em todas as redes e @CIR Brasil, com 2 S, no Facebook e no LinkedIn, e @stanford.cir.br no Instagram. E não perca os próximos episódios desse podcast. Beijos! Esse episódio usou o áudio do teleteatro musical Morte e Vida Severina, produzido pela TV Globo em 1981, e de reportagem da Globo Nordeste. Esse episódio tem edição, sonorização e masterização por Janaína Oliveira. Trilha original por DJ Fino. A produção e o roteiro são meus, Amanda Stabile.